Fala galera, bom, vamos lá fazer o tal do unboxing, né? Explicar aqui sobre o material que eu peguei da China. Primeira vez que eu faço isso e eu fiquei assustado com a rapidez, né? Eu pedi isso, levou 5 dias, cara. Em 5 dias estava aqui em casa. E aí eu aproveitei que eu tô precisando de uma raquete para jogar fora, porque aqui tem muito tênis de mesa que é jogado em praça e tal. E aí eu peguei essa moda que tá rolando aí, pelos canais de tênis de mesa que eu vejo no Brasil. Peguei a T5000 da Sunway e peguei duas borrachas também que estão muito na moda. Uma delas foi a Reactor Tornado, que eu pretendo botar no meu forehand. E a outra é a RX Stone 5 V5. Então peguei essas duas aí. Cara, o mais incrível é o valor, né? Olha essa aqui, deixa eu abrir. Essa aqui eu acho que já é a RX Stone 5, ó. Peguei ela vermelha para usar ela no backhand. Então vamos botá-la ali. Mas parece que tá tudo certinho. Olhando assim. Cara, a verdade é que eu fiquei impressionado com o valor, sabe? Eu vou até abrir aqui com vocês, mas eu acho que o valor não deu 20 euros. Que seria aí menos de, não sei, 130 reais. Tudo, sabe? A borracha, as duas borrachas, a madeira e ainda um case, que tinha um case por 3 euros e pouco, 4 euros. Aí eu juntei para dar 20. Ó, essa aqui é a Reactor Tornado. A embalagem tá meio amassada, mas ok, né? Veio de longe, é vermelha, é preta essa aqui. Essa aqui vai ficar no corrente. Bom, e aqui, ó, esse aqui é o case, eu acho. Esse aqui é o case. Então, nessa verdinha aqui deve estar as duas madeiras que eu peguei. Eu acabei aproveitando que ia pedir alguma coisa na China, né? Achei que ia demorar muito e peguei uma outra madeira que eu tava há um tempão querendo testar ela. Aí eu mostro aqui pra vocês também. Essa aqui deve ser a outra. Ó, essa aqui é a tão famosa Sunway T5000. Pelo visto aqui já sei, já sei que é ela. Olha lá, ela mesmo. Vamos ver aqui como é que ela é. Cara, primeiras impressões. Ela é pequena, sabe? Parece bem pequena. Tá até ruim de abrir aqui, peraí. Tá aqui a criança, olha só. Cara, ela é bem leve. Eu vou até pesar ela depois quando for botar as borrachas. Fazer um review aqui completo. Bom, ela encaixa muito bem na mão. Para quem gosta de madeira pequena, ela é pequena. Com certeza o cabo é bem curto. Do jeito que eu acho legal. Parece que tá tudo certinho o acabamento dela. Tudo certinho. Agora vamos ver como é que é para botar a borracha, né? Vamos lá, é hora de testar, né? Então essa aqui tá vedadinha, parece que tá tudo certo em relação à madeira, no caso, né? Tô doido pra ver aqui o peso, porque ela parece realmente muito leve na mão aqui. Olha, o acabamento dela parece ótimo, tenho nada para reclamar, ainda mais pelo preço que eu paguei, cara. Eu vou abrir o preço aqui pra vocês no fim, mas realmente é assustador. Ela, ela parece muito boa, sabe? Confortável o grip dela aqui no dedo e parece bem leve. Vamos ver aqui o peso. Deixa eu mostrar aqui antes de maneira comparativa para vocês terem uma noção. Essa aqui é a T5000, embaixo dela aqui, ó, eu tenho uma Malin Carbon. Só para vocês terem uma noção, o cabo dela é menor, bem menor, e a cabeça parece menor também, a cabeça da raquete parece, mas não é tanto. Então ela é menor, mas também não é tanto assim. Tá dentro aí do padrão normal. Agora bora ver aqui o peso dela. Para efeito aqui de comparação, ó, essa aqui é uma Malin Carbon, ó, tá pesando 86, já é uma raquete muito leve, né? Com duas folhas de carbono também e tal. Agora vamos ver quanto que tá a T5000. Inacreditável, né? Cara, inacreditável. Para quem joga caneteiro ou caneta chinesa, tem total noção do que eu tô dizendo, como faz diferença 5 gramas a menos, mas aqui tem 15 gramas a menos. Então você consegue perceber que realmente ela é muito leve, cara. Tô curioso para ver se realmente a qualidade dela vai ser isso tudo, porque ela é muito leve, né? Ou seja, ela é o sonho. Ela é carbonada, leve,
formato pequeno e barata. Realmente assustado, né? Vamos ver se ela é boa para jogo mesmo. Outra coisa que me chama muita atenção são essas duas borrachas aí que eu ouvi bastante falar nos canais brasileiros. Aqui na Alemanha ninguém conhece elas ainda, então aqui não tem, por isso que eu tive que pedir da China também. Olha, parece muito bonitinha, muito normal até aqui, né? Como qualquer borracha chinesa, deve ser bem aderente. Tô doido aí para testar. E agora vamos abrir aqui a outra, que é a preta. Essa também é bem famosa, também tenho escutado falar bastante dela aí no Brasil. Estou muito curioso para fazer o teste, porque o valor dela é muito barato. Se ela for realmente boa, eu vou tentar usar ela aí para a minha raquete original. Bom, vamos montar. Me perdoem aí caso eu fizer alguma coisa aqui que não seja perfeito, porque eu monto pouquíssimas. Eu devo ter montado umas 3 raquetes na minha vida. Aqui, geralmente quando você compra a borracha, o cara monta e te dá ela já prontinha, então realmente eu não tenho muita experiência. Mas eu dei uma pesquisada aqui, vamos ver como é que vai ser. Ó, a vermelha eu vou botar lá até o máximo que dá aqui, porque como é pro backhand, não precisa de dedo e tal. Mas a preta, eu sempre deixo um espacinho aqui pro dedo, para ficar bem confortável. Então é isso, vamos passar aqui. Cola tá passada, geralmente eu passo já em todas as borrachas e a madeira que aí seca junto, né? Mas uma coisa que eu não gosto de fazer em casa é que eu tenho que cortar com a tesoura, né? Eu não tenho estilete preparado para isso. Isso aí deixa o corte não tão perfeito, assim, não tão bonitinho. Mas, na verdade, é bem mais prático fazer em casa, né? Tudo sequinho, agora é só colar as borrachas. Vamos lá. Bom, para quem não cortou com estilete, eu diria que o resultado ficou muito bom. Vamos ver agora a parte da frente. Tá aqui, gente. Final. E parece que ficou tudo excelente. Olha, eu tô com uma curiosidade para testar, porque ela é pequenininha, ela encaixa direitinho na mão, tem um cabo curto, é bem leve. Realmente ela parece tudo que eu queria testar aí. Depois a gente, ó, deixa eu testar aqui quanto que tá o peso agora, né? É inacreditável. Fica muito leve mesmo, mesmo com essas duas borrachas pesadas aqui. Bom, sobre os valores, né? Vou assustar vocês aí. Cara, na madeira T5000 eu paguei 7,29 euros. Na borracha Reactor Tornado eu paguei 6,35 euros. E na RX Tom eu paguei 8,52 euros. Dando um total de 21,90 euros. Ou seja, entre 130 e 140 reais. Mais ou menos. Todo o kit. Só para vocês terem uma noção, essa aqui é a minha raquete de jogo. Olha o peso dela. E ela já é bem pequena e bem leve. Olha a comparação com essa raquete nova. Bom, tô doido aí para testar ela. Depois eu testo, talvez amanhã, e já trago o vídeo aqui falando o que eu achei dela, beleza? Um abraço, valeu!